Um homem dormia acorrentado entre dois soldados dentro de uma cela vigiada por 16 soldados se revezando em turnos na noite antes do dia marcado para sua execução. No meio dessa noite, uma luz acendeu dentro da cela. Alguém tocou no lado dele e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram das mãos dele sozinhas. Ninguém as abriu. Talvez a sua prisão, irmão, não tenha nenhuma corrente, mas trava do mesmo jeito. Talvez seja um processo na justiça que você está enfrentando há meses. Talvez seja um relacionamento que está empacado, sem clareza se vai para frente ou se termina. Talvez seja uma porta de emprego que parecia estar certa e simplesmente se fechou sem explicação nenhuma. Ou talvez você mesmo esteja tentando mudar um hábito ou uma reação sempre travando, sabe, exatamente no mesmo ponto. Esse vídeo, irmão, é sobre o que aconteceu entre a corrente caindo das mãos desse homem e ele finalmente sair andando livre pelas ruas da cidade. E sobre um padrão bem específico de como Deus ele costuma destravar as coisas, irmãos, que é bem diferente do que a gente realmente espera. Mas você precisa entender essa cena com calma, porque aqui cada detalhe real dessa cena é muito importante, sabe? Não é um exagero de quem conta histórias, não. O nome desse homem era Pedro. Pouco antes, o rei Herodes tinha mandado matar Tiago, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, e vendo que isso agradava às autoridades religiosas da época, prendeu também Pedro durante a semana da Páscoa, com a intenção de julgá-lo publicamente assim que aquela festa terminasse. Enquanto isso, o texto registra que a igreja orava sem cessar por ele, um esforço contínuo, não uma oração pontual, irmão. Enquanto ele continuava preso, sem sinal nenhum de uma solução aparente. Na noite antes do julgamento, a mesma noite descrita no início desse vídeo aqui, Pedro dormia entre dois soldados, ligado com duas cadeias, enquanto guardas na porta vigiavam a prisão. Não havia chance realista, irmão, de fuga. 16 soldados ao todo se revezavam para garantir isso. E foi exatamente nessa noite, sem nenhum sinal de que algo estava prestes a mudar, que o anjo do Senhor apareceu e uma luz resplandeceu naquela prisão. O texto descreve, irmão, o momento exato. Tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: "Levanta-te depressa." E caíram-lhe das mãos as cadeias. Pedro, ainda meio confuso, achando que estava tendo uma visão, se vestiu, calçou as sandálias e seguiu aquele anjo para fora da cela. Repare em algo importante nesse momento, irmão, porque muda o momento assim que normalmente se espera entre as coisas que estão travadas na vida. Pedro não fez nada para destravar aquelas correntes. Ele estava dormindo. Ele não orou naquele instante específico. Ele não lutou contra o metal. Ele não teve um momento de fé especialmente intensa ali naquele momento. Não. As correntes caíram porque alguém de fora agiu. Não porque Pedro finalmente encontrou a fórmula certa para fazer com que isso acontecesse, sabe? Às vezes esse destravamento não depende de você fazer mais força, depende de uma intervenção que acontece enquanto você está prestando atenção, irmão. Pedro e o anjo passaram pela primeira guarda, depois pela segunda, sem serem notados por nenhuma das duas. E aí eles chegam e então a último obstáculo, o maior deles, um portão de ferro pesado demais para qualquer pessoa abrir sozinha, que dava acesso à cidade. O texto descreve, irmão, o que acontece. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Repare nesse detalhe, irmão. Ninguém empurrou aquele portão, ninguém usou chave nenhuma. Ele se abriu sozinho, exatamente no momento em que precisava se abrir. Nem um segundo antes, nem um segundo a mais. Essa mesma imagem, irmão. Portas que se abrem sem que ninguém force nada. Aparece de novo mais tarde, numa carta, sabe, escrita pelo apóstolo João, dirigida à igreja pequena lá de Filadélfia, que enfrentava uma oposição de uma comunidade religiosa local que a rejeitava. Jesus se apresenta a essa igreja com uma descrição muito específica: aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E diz a eles: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Repare na frase, irmão, que Jesus usa com essa igreja: tendo
pouca força. Ele não diz porque vocês são fortes o bastante ou porque vocês finalmente conquistaram essa porta. Ele diz o oposto. A porta foi aberta, apesar da pouca força de vocês. Não por causa de uma força muito grande que eles tinham reunido. Isso conecta direto, irmão, com o que aconteceu com Pedro. As correntes caíram enquanto ele dormia, sem força nenhuma da parte dele. O portão se abriu sozinho, sem ele empurrar. O padrão bíblico aqui, irmão, desse destravamento, nunca dependeu do tamanho da força de quem estava travado. Dependeu de quem tinha a chave. Irmão, se esse vídeo tá te trazendo alguma esperança em alguma área da tua vida que tá travada, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em pessoas também que estão esperando alguma porta se abrir. Mas espere comigo. Pense naquela área específica, sabe, que você talvez já identificou enquanto você estava aqui assistindo, ouvindo minha voz. Talvez o processo, talvez o seu relacionamento, talvez aquela porta de emprego que você tanto precisa, o hábito talvez que não sai do lugar. Você pode ter passado esse tempo todo tentando reunir força suficiente para forçar aquilo a se mover, mas como se o travamento fosse resultado da sua fraqueza. Mas Pedro, ele não reuniu força nenhuma antes das correntes caírem. A igreja lá de Filadélfia tinha, nas próprias palavras de Jesus, pouca força e mesmo assim recebeu a porta aberta, irmão. Pedro só percebeu que aquilo tinha sido real depois de já estar andando sozinho na rua, longe da prisão, quando o anjo já tinha ido embora. Durante o processo inteiro, irmão, ele nem sequer tinha certeza de que se estava acordado ou não. Talvez a sua área travada, irmão, também vá se destravar de um jeito que você só reconhece depois, olhando para trás. Não porque você finalmente empurrou forte o suficiente, não, mas porque a mesma mão que abriu aquele portão de ferro nunca precisou da sua força para agir, irmão. Eu já te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.